Olá! O mercado de saúde e bem-estar está em plena expansão. Para se ter uma ideia, entre 2020 e 2022, o setor teve aí um avanço de 12%, movimentando 5,3 trilhões de dólares. No Brasil, esse mercado atingiu, no mesmo período, aproximadamente 96 bilhões de dólares, ou seja, quase 500 bilhões de reais. E há uma boa perspectiva que até 2027 esse número chegue a 8,5 trilhões de dólares. E é neste segmento que a gente vai falar de um negócio aqui de Campinas que tem como aí capitaneado pela Renata Travalini, que vai contar pra gente qual foi essa trajetória. Eu já soube que ela veio do mundo corporativo e passou por uma grande etapa até chegar nesse ponto do negócio. Renata, seja bem-vinda. Conta para nós um pouquinho, antes especificamente de você trabalhar com saúde e bem-estar, você já tinha práticas voltadas a esse movimento? O que você fazia antes? Obrigada, obrigada, Mina. Bom, eu era do mundo corporativo, então trabalhava com gerenciamento de produto, desenvolvimento, bem a parte interna, né, em Sua empresas. formação é do quê? Eu sou médica veterinária, Tá. trabalhava com a parte técnica veterinária dentro do mundo, né, da indústria veterinária, e lá eu comecei a buscar opções e técnicas para mim, para eu conseguir ter um equilíbrio mais de vida, mais qualidade, ficar mais tranquila, porque é uma Então, o mundo área corporativo é algo que geralmente é estressante. demais, né? Metas, a gente se cobra demais, a gente se cobra a questão de, eu tenho que ter uma carreira, uma ascensão, como que eu equilibro isso com a minha vida pessoal, né? Como que eu coloco os pratinhos ali rodando, sem surtar, sem ter um burnout, sem entrar em pirar mesmo. Então eu comecei a buscar, eu sempre gostei de yoga, eu fazia yoga, praticava yoga como uma técnica para mim, né, corporal. No início eu achava que era só corporal, que era só os asanas, os alongamentos. Aí eu comecei a fazer um curso de formação em yoga porque eu achei maravilhoso a filosofia de vida, de você observar aquilo que você se alimenta, como você se nutre, o que a energia do seu corpo é capaz de fazer para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio. E comecei a entender um pouquinho, fui fazer esse curso de formação para mim, fazia para as amigas, a gente brincava, né, falava, vamos fazer uma aula de yoga lá em casa, e a gente fazia. Era muito bacana. E aí depois disso continuei buscando para autoconhecimento, então comecei a estudar Reiki, que é uma técnica até reconhecida pela OMS, né? Fui estudando Reiki, me tornei mestre em Reiki, fui estudar outras técnicas como radiestesia, apometria, então fui tudo que vai se abrindo, né? Parece que quando a gente começa a explorar esse mundo vai se abrindo para nós, e eu usava muito para mim, para meus animais, meus cachorros, né? Você começou a aplicar as técnicas no cachorro? Aplicava nas minhas, né? Sim. Não, Veterinária já aproveitou ali. porque eu falo, né? Todo mundo fala que quem é veterinário, os animais são todos CRMV positivo. Então, tudo que acontece com cachorro de veterinário, porque a gente descobre, vai atrás e vai resolver. Então, eu comecei a usar essas técnicas integrativas, Sim. também para ajudá-las, né, para ter mais qualidade de vida, para tentar dar mais conforto. Eu tive 2 cachorras que viveram até 16 anos e meio, uma labradora e uma vira-lata. Então, nesse momento, para mim, foi muito assim, me ajudou muito, porque eu usava muito nelas. E eu vi, poxa, dá muito resultado, é muito bom, né? Isso em paralelo com a minha parte de autodesenvolvimento. E quando eu fazia autodesenvolvimento, assim, a gente acaba, né, conversando com amigos, com colegas, com as pessoas, família, e todo mundo, que legal, como é que funciona? E aí eu começava a aplicar as técnicas também para as pessoas que eu conhecia, assim, você não quer fazer um reiki em mim? Todo mundo, faz um reiki para mim, nossa, eu não tô bem, ou nossa, tô com uma dor No aqui. encontro, assim, de amigos, alguém chamava, vem aqui. Família, ia fazer um encontro de família, né? Você não quer fazer um reiki em mim? Daí vai lá, faz. Você não pode fazer uma mesa para mim, para me ajudar? Porque a mesa radiônica, né, que usa radiestesia. Então eu comecei a fazer e eu gostava, aquilo me trazia uma sensação de que quanto mais eu ajudava e me colocava a serviço disso, colocava essa energia em movimento, aquilo me fazia melhor, eu me sentia bem. Isso em paralelo ao meu trabalho, trabalhando normalmente no mundo corporativo, mas eu percebia que eu estava melhor.
Eu falei, tem alguma coisa aí interessante, né? E só que a vida Sim. não para, vai acontecendo, tudo vai girando ao mesmo tempo. E aí nisso eu falei, bom, vamos que vamos. Quando chegou a pandemia, em 2020, que eu acho que foi um grande divisor, né, para muita gente. Para a maior parte foi. Foi um divisor, claro que a gente teve parte muito negativa, né, muitas perdas, mas também eu acho que deu a oportunidade pra gente ter mais tempo, né, porque não podia sair, não podia encontrar presencialmente. Você entrou em home office naquele Entrei momento? em home office naquele momento, porque até então eu era 100% presencial, Tá. né? Então não tinha possibilidade de ter tempo para outras coisas, porque eu estava na atividade dedicada 100% àquele período, né? E quando eu entrei no home office em 2020, é claro que eu ainda estava numa fase muito legal na minha carreira. Eu tinha acabado de mudar, de subir um nível na carreira Tinha da tido uma empresa, uma promoção. promoção super bacana, uma oportunidade muito boa, sou super grata ao mundo corporativo. E assim, mas demandou mais desafios para mim, porque passar a ser remoto, né? Sim. Com um cargo de maior nível, de maior liderança, exigiu um pouco mais também do ponto de vista mental meu, né? Assim, de eu estar bem para eu A conseguir disciplina conduzir. de trabalhar em casa. Exatamente, exatamente. Então foram várias questões, vários fatores que acabaram contribuindo para que eu também pudesse focar na área terapêutica como algo que me ajudasse também, mais ainda. Foi uma coisa que foi ficando mais intenso. Mas aí foi nesse momento que você se perguntou: é isso que eu quero para mim como profissional? Foi nesse momento. Foi assim, quando eu comecei a praticar, então em 2020 eu acabei tendo a oportunidade de fazer um outro curso dentro da área integrativa, da parte holística, e nesse curso eu me juntei com outros terapeutas. E esses terapeutas, nós éramos um grupo num site e as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, entravam nesse site e agendavam uma consulta com a gente. Então eu não conhecia a pessoa, diferente de antes, que eram pessoas que eu conhecia. Sim. Então eram pessoas desconhecidas que chegavam e eu atendia, nós tínhamos um protocolo que foi criado, era tudo muito organizado, muito bem colocado. E então eu comecei a perceber que, poxa, aquilo era profissional, não era só algo que eu fazia de hobby, ou que eu fazia para as minhas amigas, ou algo que eu fazia para minha família, sabe? É uma coisa que eu mudei Era o nível. uma responsabilidade. Exatamente, ainda maior. Continuei trabalhando à noite, continuei trabalhando de final de semana, estava ainda com aquele grupo de terapeutas, ficamos bastante tempo, foi muito legal, adquiri muita experiência, foi muito bom. E nisso, será que eu quero? Será que eu não quero? O que eu faço? Chegou 2022, eu falei, nossa, cada vez que eu ia pro escritório, eu falava, nossa, Mas a eu não construção aqui já quero. tinha começado ou ainda não? Começou em Só outubro tinha de 2023. Só tinha o projeto até Só então. tínhamos o projeto e Tá. só tínhamos o terreno. E a ideia do que a gente queria, né? Certo. E aí eu falei, nossa, cada vez que eu ia pra lá, eu falava, ai, não tá mais fazendo sentido. Sabe aquele sapato que você coloca que começa a apertar ali, Sim, formar sim. uma bolha, que você Sim. fala, não dá mais, não tá calçando direito mais. E aí eu comecei a trabalhar internamente isso comigo, de, poxa, eu gosto, eu acredito, eu acredito que vai funcionar, né? Quando eu faço, eu me sinto bem, faz todo sentido, por que não, né? E aí o Rafa também super abraçou a ideia, super querido junto comigo, eu falei, então a gente vai. Vamos, eu falei, então eu vou largar meu trabalho. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, não sei. Certeza a gente nunca tem, né? Mas você largou mesmo antes de construir aqui? Foi. Mesmo antes de começar a construção, Para você poder estar dedicar. dedicada aqui. Exatamente. Mas naquele momento que você saiu do mercado corporativo, você chegou a fazer alguma negociação com a empresa e com esse montante que você recebeu como, né, o contrato, você investiu aqui, foi isso? Sim, foi. O que eu tinha uma relação muito boa, né, com o meu gestor, que ele era de fora. Então, a primeira vez que eu conversei com ele foi um ano antes de eu sair. Eu conversei com ele, eu chamei ele para conversar, eu falei, eu queria falar uma coisa para você. Queria te agradecer muito, gosto muito do trabalho, gosto muito da nossa relação, mas não é isso que eu quero mais fazer, eu vou sair da empresa. E aí, na saída... Olha, gente, quem chegou aqui, Otto. Inclusive, ela acabou de falar justamente dessa questão dos animais. O Otto é o mascote aqui do negócio dela. Ela vai contar daqui a pouquinho essa participação dele. Não só na gravação, mas nos atendimentos também. Mas daqui a pouquinho você conta. Naquele momento, você estava falando com o seu gestor. Isso. Falei com ele, falei...
eu não quero mais. Aí ele, não, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? A gente já pode melhorar alguma coisa pra você? O que é, né? O que tá acontecendo? Eu falei, não é, porque não faz mais sentido. É algo que eu não quero mais. Eu não vou sair daqui, não vou para outra empresa. Eu não quero trabalhar mais no mundo corporativo. Eu vou empreender, vou trabalhar com outra coisa. E aqui a gente faz locação das salas. Tá. Então, o que o terapeuta faz de condução em termos de quanto ele cobra, como ele conduz a atividade dele, é dele. A gente não interfere em nada. Então, a gente cobra um aluguel de sala. É como se fosse coworking de terapeutas. Exato, é isso. Exato. Então, a gente tem modalidades de locação. Então, tem locação por hora, tem locação por pacote, que são as modalidades avulsas, que aí não tem um vínculo tão grande com a gente. E tem a locação que é por período. Então, você pode alugar meio período por semana, um dia por semana, 3 dias por semana, ou a sala full para você. Sim. Né? Em quanto tempo vocês já fizeram essa perspectiva de em quanto tempo vocês terão esse investimento de volta? Olha, essa é uma boa pergunta, uma pergunta excelente. O que a gente espera, né, do que de fato vai acontecer, eu não sei se vai se concretizar. Eu acredito que sim, né, porque a gente ainda tem um paralelo, um parênteses, a gente tem um braço que não está funcionando aqui ainda do espaço, que é o nosso café. Tá. Então a gente está com quase 100% do café pronto para lançar, então a gente está ali 80%, falta terminar 20% para a gente inaugurar o café. Então eu acredito que ele também vai ajudar, tanto na visibilidade, né, para trazer clientes, trazer pessoas, quanto no giro também financeiro. Porque Sim. a gente pensou, não dá para a gente depender de uma coisa só, né? Sim. A gente tem que depender, tem a locação de sala, tem o café, tem o braço corporativo, que como eu vim do corporativo, o Rafa continua no corporativo. É algo que a gente entende que é interessante. Então, trazer grupos de empresas para trabalhar bem-estar, para trabalhar vivências, experiências. A gente já teve aqui o ano passado, a gente pretende intensificar. Então, são entradas financeiras que não são da locação. O tal, então, foi interessante. A gente ficou pensando que nome a gente vai dar, que nome a gente vai dar. E eu adoro a parte de medicina oriental, medicina chinesa, sempre me chamou muito, né? E quando eu fui estudar medicina chinesa, inclusive na pós de acupuntura para animais, você estuda também mais aprofundado a filosofia, né, de onde vem isso. E aí tem o taoísmo, que é uma filosofia maravilhosa, e o Tao vem do taoísmo. Tao significa caminho, né, o caminho do meio, Sim. Aquilo que proporciona o equilíbrio, aquilo que proporciona você se encontrar, de que forma você quer conduzir a sua vida. Então é o caminho, a gente falou, bom, então vai ser um caminho para o bem-estar, um caminho para as pessoas se reequilibrarem, se reconectarem, se reencontrarem, né, trabalharem com cura, enfim, tudo isso junto. E vocês estão vendo aí, inclusive no decorrer desse bate-papo, algumas imagens das atividades realizadas aqui nesse espaço em que a Renata atua junto com outros terapeutas. E o papel do Otto? O Otto, você sabe que ele chegou para nós? Você sabe que os animais, eles chegam para nós sempre por ressonância, nunca é por acaso, né? Então sempre a gente encontra um animal, ai, eu vou levar para casa, ai, nossa, esse cachorro vai ser meu, ou ai, eu vou adotar, porque ressoa a energia. Então tem muita coisa ali que a gente aprende um com o outro, né? E o Otto chegou para nós não faz muito tempo. Eu tinha as minhas cachorras que ficaram muito tempo comigo e eu passei um processo de luto quando elas partiram, que eu precisava viver aquilo. Porque Aquela coisa que as pessoas falam, nunca mais quero ter cachorro. Mas eu não aguento aí também. Como todo mundo não aguenta, eu não aguentei. Eu falei, eu preciso. Eu falei, só que eu quero adotar um. Eu não quero, assim, que chegue para casa. Eu quero adotar. Então eu comecei a buscar, assim, sabe? Comecei a buscar ONGs, comecei a buscar lugares que adotavam animais. Eu falei, algum momento vai vir o cachorrinho certo para nós. E o Otto chegou para nós através de um pet shop em São Paulo, que eles recebem muitos animais de abrigos ou de protetores, ou, né, de adoção responsável. Exato. E aí a gente foi, encontramos o Otto lá. Não conhecia essa raça, ela é um Staffordshire Bull Terrier. É uma raça super dócil, super do bem. Eles são considerados cães babá, então estão muito bem com crianças. Sim. E aí eu falei, bom, chegou pra nós. E eu falei, agora, né? A gente adotou, chegou em casa. Eu falei, gente, como é que vai ser? Esse cachorro enorme dentro de casa, adulto, eu não sei como ele se comporta. Será que ele é legal? Será que ele é bonzinho? Será que ele é bravo? Será que ele... A gente não sabe nada, Sim. né? É novo. E aí chegou e ele começou, ele é muito doce. E, intencionalmente a gente não tinha intenção nenhuma dele trabalhar ou dele ser terapeuta. Era o nosso pet, né? E aí ele começou a vir comigo pra cá.
Começou durante a obra, ele vinha, ele adorava aqui, ele adorava. Gente, ele vinha, ele ficava, se brincava e tal. Mesmo que não tivesse terminado ainda, que tivesse quase pronto, ele vinha, acompanhava, ele é muito companheiro. Vinha, acompanhava, ficava junto. Daí, quando abriu aqui, que eu comecei a atender, eu comecei a trazer ele comigo. E quando eu atendia em casa, porque animais, normalmente eu atendo em domicílio, eu vou até o domicílio da pessoa, e eu moro num condomínio, no meu condomínio eu atendia todos os animais do condomínio. E as pessoas levavam lá em casa para eu atender, e ele ficava junto. Ele adora outros animais. Então ele ficava junto, ficava quietinho assim no cantinho. Parecia que ele estava ali participando do processo, né, terapêutico. E eu falei, olha que interessante. Comecei a observar. Falei, olha, o Otto é um terapeuta. E aí ele foi aqui também. Toda vez que eu atendia, ele queria entrar, ele ficava deitadinho, sentadinho ou deitadinho do lado da pessoa que eu estava atendendo. Parecia que estava ancorando energia, que estava limpando de alguma forma. Quando começaram a ter as vivências, as meditações, tudo, ele chegava, ficava do lado da pessoa, sentava e ele ia de pessoa em pessoa no grupo, assim, sabe? Sim. Eu falei, bom, tem alguma coisa ele tá fazendo. E aí a gente percebia que ele parecia que tá limpando, tanto que tem uma hora que ele satura, assim, Sim, sabe? De energia. sim. Ele fala, nossa, quando tem muita gente ou quando tem muito movimento, ele fica cansado, ele já quer descansar. Eu falo, então ele já fez o papel dele de terapeuta e energético, já fez a sua função, porque eles têm essa função também, os animais, né? Renata, se a gente for pensar do ponto de vista do negócio, é um negócio novo. Novo. É um conceito novo. É um conceito novo. O que você espera? Vamos pensar aí para o próximo. A gente está no comecinho de 2026, Sim. até o final desse ano. Qual é a primeira etapa desse negócio em 2026? Eu entendo que é consolidar. Porque eu falo que a gente começou a engatinhar o ano passado, né? Nasceu, é um filho nosso, né? Um projeto. Então nasceu, a gente começou a engatinhar e aprendi muita coisa já nesses 6 meses. Parece que é pouco, né? Mas a gente que é empreendedor e tá o dia inteiro, todos os dias ali lidando, a gente vai aprendendo, tem que aprender rápido, né? Porque não tem muito tempo, a gente tem que ir se reinventando ou se ajustando conforme a gente vai entendendo a demanda do mercado. Sim. Então a nossa intenção para esse ano é que a gente consiga chegar em dezembro com uma sala, assim, muitos terapeutas conhecendo o espaço, tendo um giro de movimento para as atividades que a gente tem aqui, que yoga, meditação, ginástica holística. Então, que isso esteja bem consolidado em todos os horários que a gente tem disponível, com as turmas, né? Para que as pessoas possam usufruir desse bem-estar também em forma dessas modalidades. E que as salas estejam 100% completas, porque a gente ainda tem espaço, né, para preencher. Começamos recente, então ainda não é todo mundo que conhece, né? Sim. Não são todos terapeutas que conhecem o tal. Então a ideia é que a gente consiga divulgar para esse número de terapeutas, que o café já esteja funcionando e bem girando, que as pessoas conheçam, que seja realmente um lugar que é o que a gente projetou, um lugar que as pessoas possam vir, né? Eu falo que é um oásis assim na cidade que a gente quis criar, que elas se sintam bem aqui, que elas percebam a energia que a gente colocou, né, todo esse carinho, todo esse amor, e que elas possam usufruir do tal como um caminho mesmo de bem-estar para elas, como um espaço de, poxa, ali eu vou, é um pedacinho do dia, é um pedacinho do meu momento para mim. Então esse é o objetivo para o final do ano, que a gente consiga chegar nesse processo de uma forma tranquila, né, mais ajustada, porque é um desafio. Eu sou nova, né, nesse mundo com um negócio físico. Uma coisa é você empreender online, o que é muito desafiador também. Claro. Mas quando você vem para o físico, as responsabilidades aumentam também. Né? Também, e aí são muitos detalhes para você não deixar para trás. Né? Renata, olha, muito obrigada. A gente espera aí todo sucesso para o seu novo negócio. Quem sabe a gente se fala numa outra oportunidade. O Ser Empreendedor vai para um breve intervalo, mas olha só, antes disso, confira as dicas de livros e também de filmes sobre este tema. Já já a gente volta. 10 vezes é mais fácil que 2. Realize mais fazendo menos. De Benjamin Hard e Dan Sullivan, traduzido por Bruno Fiuza. O livro defende que buscar conhecimento exponencial, 10 vezes, é mais eficaz que o incremental, 2 vezes, focando em simplificar, eliminar o não essencial e focar em uma visão maior para multiplicar os resultados em tempo, dinheiro, relacionamentos e propósito,
com um guia prático para empreendedores e líderes buscarem a maestria através de metas transformadoras e uma mudança de mentalidade e não apenas trabalhando mais, mas de forma mais estratégica e focada. A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli, revela que o livro é um guia para identificar e evitar 99 vieses cognitivos, que são armadilhas do pensamento que distorcem a nossa percepção e nos levam a tomar decisões ruins, apresentando exemplos práticos de psicologia comportamental, neurociência e economia, para nos ajudar a sermos menos irracionais em questões pessoais e profissionais, sem grandes ideias, apenas sendo mais conscientes dos erros comuns. Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown, é sobre identificar o que é vital e eliminar o resto, focando em fazer menos, mas melhor, para ter mais impacto e significado na vida, em vez de tentar fazer tudo e acabar em mediocridade. Ele propõe uma filosofia de vida para escolher conscientemente onde investir o tempo e a energia, aprendendo a dizer não ao não essencial e simplificando para focar no que realmente importa. E a gente continua falando de bem-estar nesse bloco. O Brasil é o 12º país no ranking mundial quando a gente fala nesse mercado que atingiu 96 bilhões de dólares. Apesar de um crescimento que prevê ainda muito mais expansão nesse segmento, a gente vê que o desafio é a melhora da saúde mental, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso país lidera o ranking global de estresse, com 74% da população enfrentando episódios que comprometem a qualidade de vida. E as terapias integrativas estão aí nesse sentido também, para ajudar a aliviar um desses sintomas. Foi nisso que a Elisa Medeiros, que em 2014 teve contato com a yoga, por exemplo, ela passou também depois a empreender nesse segmento. Mas ela já era empreendedora em outro. Elisa, me conta um pouquinho dessa história, de você já ter essa questão de empreender em outro segmento e, de repente, a partir desse contato com essa nova terapia, falar, não, é outra coisa que eu quero para minha vida. Sim. Bom, a minha primeira formação é em Ciências dos Alimentos e eu segui carreira na área corporativa, então já achando que isso era o caminho, nem cogitei outras possibilidades, outras áreas de atuação. Fui trabalhar na indústria, né, de alimentos, em diferentes segmentos da cadeia da indústria de alimentos. Primeiro trabalhei como CLT numa empresa por alguns anos, mas passado ali alguns anos eu já empreendi nessa área. Abrindo uma empresa de consultoria, né? Então trabalhei por mais 10 anos aproximadamente como consultora, auditora, instrutora de treinamentos, prestando os meus serviços para indústrias e empresas na cadeia de alimentos. Mas como em 2008, né, o meu caminho se cruzou com o yoga, e nesse vale a pena eu comentar que eu estava num tratamento de crises de ansiedade muito fortes. Que é justamente dentro desse parâmetro que eu falei aqui. Exato. Então, vivi uma vida que me exigia muito nessa área profissional, né, nesse trabalho. E, enfim, por diferentes questões também, fui desenvolvendo essa ansiedade que foi crescendo e tive que procurar ajuda, tratamento mesmo. E despretensiosamente eu parei numa aula de yoga com uma amiga que me convidou e falou, eu acho que você vai gostar, porque eu também já tinha um pezinho lá. Eu gostava muito de me movimentar, eu gostava de me alimentar bem, eu já tinha um olhar assim cuidadoso para os hábitos, era uma coisa que me chamava. E realmente, aquela aula de yoga mudou a minha vida.
porque no final da prática, né, eu tenho a memória da sensação até hoje de ter experienciado algo dentro de mim, uma sensação dentro de mim até então desconhecida. É uma sensação de tranquilidade, o aquietamento, aquela redução dos pensamentos, que para mim era muito desconhecido, porque eu sempre tive essa tendência ansiosa, é algo que faz parte de mim também, do meu ser. Mas que eu acessei, e o meu maravilhamento foi justamente entender que aquilo, tudo que eu estava sentindo, não era meu, né? Eu acessei através ali de uma condução, de uma boa condução, de uma prática de yoga, aquilo estava ali dentro e foi um uau, né? Falei, caramba, eu tenho isso, eu consigo acessar isso. E desde então nunca mais parei. Então, isso eu tinha 27, 28 anos de idade, e nunca mais parei de fazer yoga, segui praticando, mudei de cidade diversas vezes e sempre em cada cidade que eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era procurar um lugar para praticar. Mas profissionalmente trabalhando ainda na sua formação. Como consultora, como, né, prestadora de serviços para a indústria de alimentos. E foi na pandemia, né? A pandemia, acho que mudou a vida de muita gente. Inclusive do primeiro bloco também, quando a Renata ela entrou em home office, ela despertou e falou, acho que não é isso que eu quero também. Sim. Os meus questionamentos vieram um pouquinho antes, com a chegada dos meus filhos, né? Tá. Então, tive o primeiro filho, mantive, banquei aquele ritmo alucinado, e quem trabalha com consultoria viaja muito, eu atendia Brasil inteiro, então eu viajava muito. Ainda sustentei por alguns anos do meu primeiro filho, mas foi ficando difícil, pesado, a carga mental, emocional, física foi ficando difícil de suportar. E quando eu me vi grávida da minha segunda, né, da minha filha mais nova, eu vi que não dava mais e que eu queria procurar outros caminhos. Ela nasceu em que ano? Ela nasceu em 2019. Tá. Então, ali antes você já estava bem mexida. Exato, já. Eu fiz uma transição, mas ainda mantive na área de consultoria, porque eu tinha uma empresa maior, com funcionários, né, uma sócia, algo maior, e eu dei um passinho para trás e continuei com alguns poucos projetos mais próximos de onde eu morava, na época eu morava em Curitiba, e segui desta forma por mais alguns anos, mas veio uma inquietação muito grande de não é isso, não é o que eu quero, de sentir mesmo que eu precisava procurar algo. Sim. E nesse período ali, minha filha nasceu em setembro de 2019, eu, né, nas minhas meditações ali, como o yoga já fazia parte da minha vida já há muitos anos, eu tentava buscar isso dentro de mim, quais seriam os possíveis caminhos, e falei, eu quero dedicar, eu já estava num outro ritmo de vida, e pensei, eu falei, eu quero dedicar, buscar um estudo, algo diferente. E aquela coisa, joguei isso para o universo. Sim. E apareceu para mim entrei em contato, daquelas coisas como você estava me contando, que apareceu na sua mesa lá, Sim. o papelzinho. Apareceu para mim um curso de terapeuta Ayurveda. Então, o Ayurveda é a medicina tradicional indiana, que tem uma visão integral do ser, da saúde, do indivíduo, uma forma de compreender a vida e a nossa relação conosco, com o todo, e a partir daí traz, né, rotinas, hábitos, cuidados com a saúde, pensando nessa integralidade. E já em 2020, o curso já começava em 2020, no começo de 2020, era um curso para ser presencial, veio a pandemia, fechou tudo ali em março, né, março de 2020. Sim. O curso foi todo remoto, foi migrado para, né, se tornou online, com poucos encontros presenciais. Foram 2 anos de curso e eu fui fazer sem muitas pretensões, nossa, e foi um outro maravilhamento. O yoga e o Ayurveda vêm do mesmo berço, né? Então os conhecimentos se encontram, a filosofia ela se encontra, né? Então as bases são a mesma. Sim. E foi também a cada módulo do curso que eu fazia um novo maravilhamento, assim, né? E falava, nossa, é isso, né? Vinha uma certeza, assim, de
achei, encontrei. E concluí o curso, e na conclusão do curso eu ainda mantendo a minha consultoria lá, meus projetos. Começou a atender pedidos despretensiosos de atendimentos. Amigos, o amigo do amigo, o primo, que indica para o outro, me atende nessa... Né, eu subloquei um espaço que eu atendia pontualmente essas pessoas de forma muito despretensiosa. Mas você teve aí um agir. Quando você diz que alugou um espaço pequeno de forma despretensiosa, dentro de você já era essa transição para ter um novo negócio nesse segmento. Com certeza, com Me certeza. fala disso, olha, vou testar, ou foi bem inconsciente ou não. Vou testar e ver o que dá. Como isso. Que foi? Foi assim. Eu sou uma pessoa que também sou muito pé no chão, muito enraizada, assim, para mim, eu não largaria tudo do nada e vou. Então, mas eu também não queria fechar, porque eu sentia que, eu sinto, né, ainda hoje, que essa área, que é aqui que eu preciso estar, que eu quero me desenvolver mais. Então, eu não fechei nenhuma porta. Você nunca. continuou, então, com a consultoria na área de alimentos. Isso. E tinha alguns horários disponíveis que você Isso. começou a fazer esses atendimentos. Exatamente, de forma bem pequenininha, nos horários que me sobravam. Então, era algo bem ali, vamos indo, e como você falou, vamos vendo o que isso dá. E eu fiquei, 2 anos dessa forma, até que veio... Isso foi pós-pandemia? Pós-pandemia, exatamente. E detalhe, assim que eu finalizei a formação no Ayurveda, imediatamente eu já engrenei na formação do yoga. Então, como eu comentei, as bases filosóficas são a mesma, e eu realmente me encantei e falei, eu quero aprender mais, eu quero me aprofundar. Então, eu já emendei um curso no outro e fiz a formação como professora de yoga, na sequência, e tudo isso em paralelo acontecendo. Eu sei que eu concluí o curso de yoga, né, como professora. No mês seguinte, eu me mudei para Campinas. Então, eu morava em Curitiba. O meu marido, por uma transição ali profissional, se mudou para cá. Nós somos da região, do interior aqui de São Paulo também, então foi um retorno para a gente. E viemos parar em Campinas. E quando eu cheguei aqui, todas essas minhas bases ali, foi meio que um empurrão, sabe? Empurrão bem forte, vamos assim dizer, porque eu larguei essa área lá atrás, né? Essa área da consultoria, ela ficou. E eu realmente me dispus a deixar, né? Não deixei de todo os clientes, alguns clientes que toparam, eu falei, olha, não estarei mais presencialmente, mas se vocês quiserem ainda tocar alguma coisa online, né, para mim seria interessante, financeiramente, profissionalmente falando. E aí alguns clientes permaneceram na consultoria, mesmo mudando completamente para 100% online. Só que eu também vislumbrei aqui essa oportunidade de falar, eu tenho um livro aberto aqui, né? O que eu posso fazer com isso, com isso que eu comecei a construir lá atrás. E resolvi de forma mais ativa, né, mais planejada, olhar para isso. E eu tinha uma amiga, que é a Luíse, tenho, né, ainda, hoje minha atual sócia também, aqui do espaço. E a gente já, nos nossos cafés, a gente conversava, a gente divagava sobre essa área, porque nós nos conhecemos em grupos terapêuticos de mulheres, encontros, enfim. Então, era um tema já recorrente para nós. Ela também empreendedora de outra área, ela também poderia estar aqui contando a história dela, mas ela vive em Curitiba. Então, a gente já, nossa, imagina, a gente abrir um espaço assim, assado, a gente já conversava sobre, de forma bem remota. Certo. Mas nessa minha chegada aqui, que eu vi esse leque de oportunidades e morando aqui no bairro, né, na região, eu fui, num primeiro momento, procurar locais, espaços que tinham yoga para oferecer o meu trabalho ali, como professora, como terapeuta. E eu me assustei até pelo tamanho da cidade, né, o porte da cidade, de não ter nada para cá, nessa região. E isso também foi somando, e eu falei,
nossa, como assim tanta gente, tantos bairros aqui, né? E não tem nada, porque o yoga é algo que está muito As presente. pessoas estão prestando mais atenção. Principalmente depois da pandemia, a busca pelo yoga, principalmente, está muito grande. E isso tudo foi juntando, somando, e nessas conversas, retomei essa conversa com essa minha amiga, com a Luíse. Eu falei, e se a gente abrisse um espaço aqui? E, claro, entre muitas conversas, estudos, planejamentos, e a gente se encheu de coragem e resolvemos. Então, eu mudei para cá em julho de 2023. Em janeiro de 2024, a gente abriu aqui esse espaço, Certo. o Espaço para Laia. E, então, foi Mas quais assim, foram resumidamente. os desafios tá, tô tranquila, é perto da minha casa. Aqui, inclusive, a gente está falando de uma rua que é uma rua comercial dentro, né, do Swiss Park, que fica na região sul de Campinas, mas você não é da cidade. Sim. Qual foi o desafio, então, de trazer as pessoas para conhecer o seu trabalho aqui? Quais foram as ferramentas e estratégias que você utilizou? Sim, a gente vai fazer 2 anos na semana que vem. Isso ainda é um desafio, né? Se fazer conhecer, justamente porque eu não tinha, né? Hoje a rede já está um pouco maior, mas não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Então foi um trabalho de construção mesmo do zero, né? E a Luíse, a especialidade dela, a formação dela, a experiência dela está muito voltada para a área do marketing. Sim. Então, e hoje, né, com essa busca também, a divulgação tão presente nas redes sociais, site, então ela fez esse trabalho e faz ainda, né, esse trabalho bem forte dessa divulgação ali por trás das telas, né? Então, hoje, a sociedade de vocês é que você traz a prática. Isso. E ela traz a parte administrativa. A gente divide, o administrativo a gente divide, tá, ainda. E ela faz o marketing. Ela cuida do marketing comercial, ela está à frente. Eu estou à frente do financeiro e da operação aqui do espaço, né? Além das aulas, né? Porque eu tenho à minha frente como Elisa, terapeuta e professora de yoga também, né? Sim. Então, eu adentro também nessa parceria, também como uma parceira. A gente tem aqui no espaço outras parceiras, outras professoras de yoga, tem outras também. outras empreendedoras também. Então, Sim. outras professoras de yoga também dão aula aqui, além de mim. Outras terapeutas integrativas também atendem aqui no espaço. E elas foram chegando como? Foram chegando muito no boca a boca. Eu lembro que a primeira terapeuta eu conheci, porque assim, como eu já venho desse meio e investindo nisso, de participar de retiros, de vivências, e eu participei de uma vivência aqui em Itu, aqui próximo, muito próximo, e ali eu conheci uma aromaterapeuta, participei de uma vivência dela e ela ficou marcada na minha cabeça. Aí quando a gente tomou a decisão de abrir o espaço, logo eu lembrei dela, e eu tinha um produto dela que ela deu de brinde, de mimo, achei ela, já conversei. Então, assim, já foi uma pessoa super aberta, que está conosco até hoje. Porque além do yoga, a gente tem as salinhas de atendimento individual. Exatamente. Quais os atendimentos que são feitos aqui? Bom, tem eu como terapeuta Ayurveda, né? Então eu faço os atendimentos. A gente tem dentro do Ayurveda um arcabouço de terapias, tanto corporais, tratamentos corporais, quanto consultas para orientação de hábitos, rotinas, estilo de vida, adentrando muito nessa perspectiva da saúde integral. Então, passa por alimentação, fitoterapia, os chás e outras práticas e hábitos e desenvolvimento de rotinas. A gente tem a aromaterapia, que é a Lu, né, a Luciana, que eu estava te comentando, que foi uma das nossas primeiras parceiras aqui também, que também traz os atendimentos individuais e também grupos, vivências, trazendo a aromaterapia como âncora também para esse tratamento e cuidado integrativo. A gente tem a Cláudia, que trabalha com a medicina tradicional chinesa, então auriculoterapia, acupuntura,
também atende aqui. Tem a Annelise, que trabalha com constelação familiar. Temos a Mayra, que também, assim como eu, é professora de yoga e também massoterapeuta, então ela atende com algumas terapias corporais. A Mayra, inclusive, foi também nossa primeira parceira. Conheci ela recebendo uma terapia dela, então como cliente. E aí eu perguntei para ela se ela conhecia alguém, alguma professora de yoga. Ela, conheço, eu. Então, foi um trabalho assim de formiguinha, de boca a boca, de ir atrás, de conhecer as pessoas, de fazer construir essas relações. Sim. E hoje Mas estamos você aqui. percebeu que aquele seu agir, o quanto de pessoas que você tem movimentado, não só, claro, é importante a questão da captação dos alunos, até porque é um negócio, né? Tem uma Sim. questão financeira Com importante certeza. a ser considerada, mas que você inclusive falou, eu tenho hoje aqui outras empreendedoras. Com certeza. E essa consciência desse movimento que traz outras pessoas que também empreendem, como é isso para você? Isso, gente, pra gente foi um propósito desde o começo, que eu nunca pensei num espaço para mim sozinha. Eu me vejo muito nesse coletivo. E assim, querendo ou não, nessa área, a grande maioria são mulheres. E eu acredito muito nessa força, nessa união, quando mais mulheres estão juntas, né? Olhando para um mesmo propósito, para um mesmo lugar. Então, a gente tem um propósito muito forte aqui, que é promover esse ambiente de trocas verdadeiras, genuínas, algo que seja bom para além do negócio e de um número em si, mas que realmente a gente se encontre nesse lugar, sabe? Então, isso foi um propósito desde o início, desde a construção do negócio, ele já nasceu assim. Então, ele não nasceu para ser a Elisa à frente das coisas, não. Existe um todo e um coletivo aqui que passa primeiramente por elas, por essas parceiras. Então, cada pessoa que está aqui com a gente são pessoas e mulheres incríveis e muito especiais, né? E que têm uma entrega assim maravilhosa, que entregam para o mundo, para as pessoas que também passam pelo cuidado delas, uma verdade, um cuidado, uma preocupação muito genuína. Então, assim, são pessoas que eu recomendo e recomendaria de olhos fechados, muitas vezes. E também passa pelos nossos alunos, né? Nossos queridos alunos. Então, a gente tem um público bem fiel, lógico que está sempre renovando, vindo novos alunos, né? Novos pacientes, novos clientes. E a gente tenta ter esse cuidado e esse olhar muito individual para cada um. Qual foi o investimento inicial nesse negócio? De valores? Sim. Em torno de R$80 mil. Tá. Você, nesses 2 anos, a gente está falando aqui em janeiro de 2026, 2 anos desse espaço, você já conseguiu ter esse valor de volta? Ainda não. Existe uma perspectiva do período? A gente espera que em até 5 anos a gente consiga ter esse retorno. Tá certo, então. Parabéns pelo aniversário de 2 anos desse negócio e que a gente possa, assim, como falamos lá no começo, também saber que é um setor, um dos mais promissores aqui no nosso país. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E você que pode acompanhar o Ser Empreendedor nas redes sociais, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas, lembre-se, todo domingo, 5 horas da tarde, tem estreia do nosso programa nos canais 11.3, 4 da Claro e 9 da Vivo. A gente te espera no próximo Ser Empreendedor.